O Internacional ficou no empate em 0-0 contra a equipe do Cruzeiro no estádio Beira-Rio. E após o jogo, o técnico Mano Menezes analisou a partida, entendendo que o Inter entrou desligado demais, muito abaixo daquilo que se pretendia para um jogo do parâmetro que o Cruzeiro iria colocar dentro do estádio Beira-Rio. Ainda assim, Mano ponderou em relação à sequência de jogos que a equipe vem tendo. 4 nos últimos 10 dias, e que parte da perda de desempenho e de intensidade também se deve a isso. O treinador do Internacional também elogiou e celebrou o retorno de Charles Arangues, que foi uma das principais atrações do confronto, e ponderou também a boa atuação de Arangues, dando um elemento que facilitou a vida do jogador chileno enquanto a bola rolava. Maurício também falou sobre os companheiros que ganha a partir de agora. Tanto Arangues como Ener Valencia, que vira uma opção importante para o próximo fim de semana, já que Alan Patrick está fora após levar uma bolada no olho e também levar o terceiro cartão amarelo, não estando à disposição para a partida contra o Fluminense. O vestiário entre Inter e Cruzeiro teve também farpas, vindas de um ídolo. D'Alessandro disparou contra o presidente Alessandro Barcelos e contra a atual gestão do clube, que deve mais de 6 milhões de reais para o craque colorado. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 1º de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante foi a partida. O Inter ficou no 0-0 contra a equipe do Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio e interrompeu uma sequência positiva e significativa de vitórias que vinha tendo dentro do Beira-Rio e também dentro do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, o Inter vinha com vitórias importantes e acabou interrompendo essa sequência. Eu fiz o relato da partida minutos depois que o jogo acabou, ainda nos pupitres de imprensa do estádio Beira-Rio, onde eu dou detalhes. Quais foram as situações da partida, quem jogou bem, quem jogou mal, os destaques do jogo, que foram 3 principalmente e positivos para o Internacional. 3 boas notícias para o torcedor deste jogo. E eu relato tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do empate do Inter 0-0 contra a equipe do Cruzeiro. Bom, vamos para o vestiário pós-jogo a partir disso, tá? E o técnico Mano Menezes falou sobre o time ter entrado desligado dentro de campo. E essa foi a principal explicação do treinador para o empate do Inter e para principalmente o desempenho ruim no primeiro tempo. O Mano entendeu que seria natural, de alguma forma, o time ter uma perda anímica e também de intensidade por ter na quarta-feira jogado uma partida muito desgastante contra o Independiente Medellín pela Libertadores da América, mas que ainda assim, mesmo esperando esta baixa de produtividade, o Inter esteve abaixo daquilo que se planejava, abaixo daquilo que se esperava para um confronto contra o Cruzeiro, que é uma boa equipe, uma equipe no mínimo ajustada. E que dentro disso, o Cruzeiro, marcando alto a saída de bola do Internacional, complicou demais a situação do Inter. E a partir disso, o Inter não conseguia sair jogando e cedeu muitas bolas para o Cruzeiro, que teve grandes chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo. Esse foi o entendimento do Mano Menezes. De o que deu errado, em especial na primeira etapa. Depois ele disse que conseguiu corrigir algumas coisas importantes no intervalo, no segundo tempo, mas que o empate acabou ficando justo, ficando de bom tamanho. O Inter teve chances de fazer o gol da vitória no fim do jogo, mas como o Cruzeiro teve chances também no primeiro tempo, o 0-0 acabou ficando justo de alguma maneira no entendimento do técnico Mano Menezes, que falou muito e foi muito questionado sobre o problema com o Alan Patrick. O Alan Patrick saiu aos 17 minutos de jogo e deu vaga ao Jean Dias. E ele saiu porque levou uma bolada no olho e acabou tendo a visão embaralhada. E aí o Jean Dias entrou. O grande problema é que no intervalo, o Alan Patrick levou o terceiro cartão amarelo. Ele foi reclamar com o árbitro de um lance onde houve uma suposta penalidade, ele acabou sendo derrubado, a arbitragem não marcou, e ele foi reclamar com o árbitro. E levou o terceiro cartão amarelo. Então o Alan Patrick está fora do jogo contra o Fluminense no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o Mano teve que responder bastante sobre a Alan Patrick dependência, que é algo que ele sempre fala e sempre é questionado a respeito. E ele falou sobre as possibilidades que tem para mexer no time, para substituir o Alan Patrick. Ele tem o Maurício, que é um jogador que joga por dentro e que hoje atuou no lugar do Alan Patrick quando o Alan Patrick saiu para a entrada do Jean Dias, mas o próprio Mano Menezes explicou que o Maurício é um jogador que acelera sempre a bola, a armação da jogada. E o Alan Patrick é um cara que, quando precisa acelerar, acelera, quando precisa segurar, ele segura. Então o Maurício não é tão completo quanto o Alan Patrick e por isso o Inter perde um pouquinho.
Ele falou sobre a possibilidade de colocar um outro meia como o Depena, ele falou sobre a possibilidade de colocar 2 pontas, sobre a possibilidade inclusive de jogar agora com 2 atacantes centralizados, porque ele tem o Ener Valencia para fazer isso e vai ter a semana inteira para trabalhar. Não terá Alan Patrick e vai ter a semana inteira para trabalhar como solucionar essa ausência daquele que é o principal jogador do Internacional, sem dúvida nenhuma. Mano também falou sobre o retorno de Charles Arangues, que foi um dos principais destaques da partida. Entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação, principalmente nessa fase onde o Inter pressionou bastante e quase marcou o gol. O Mano celebrou bastante, disse que foi um aspecto muito positivo que a partida apresentou, o Arangues ter jogado, porque não existia ainda parâmetro de como estava o Arangues em termos competitivos. O Inter sabia como ele estava em termos de treinamento, mas não sabia como ele estava na competição, botando para jogar e competir contra outros jogadores. E ele foi bem. O Mano entendeu que o Arangues foi muito bem. Mas o Mano ponderou. Ele disse, olha, mas também não é essa maravilha toda, tá? Porque a gente tem que considerar nessa equação que o Arangues, quando entrou, ele teve um jogador do adversário expulso. E aí o Arangues teve mais espaço para jogar. E aí ele tem qualidade para jogar, ele pode mostrar melhor essa qualidade. Mas, na hora de analisar a atuação do Arangues, tem que colocar isto na conta, de que o Cruzeiro estava com um jogador a menos. E ainda depois falando sobre o Arangues, ele foi perguntado sobre aonde o Arangues prefere jogar, disse que pode jogar como segundo volante, como um cara saindo pelo um tripé, que foi isso que ele fez hoje, colocou o Romulo centralizado, o Arangues de um lado e o Depena de outro, mas ele disse, precisa ser competitivo, não basta ter qualidade com a bola no pé, precisa ser competitivo. E enquanto o Arangues não tiver esse nível de competitividade, não deve ser titular. Mas é um jogador que hoje, por exemplo, foi importante contra a equipe do Cruzeiro. Depois da zona mista, quem falou foi o Maurício. E o Maurício também falou sobre esses 2 reforços, entre aspas, que o Inter ganha. 2 companheiros novos que ele ganha a partir de agora, que é o Maurício, que é o Ener Valencia e que é também o Charles Arangues. Ele disse que o Ener Valencia, ele não teve tempo ainda de treinar com o Ener Valencia, porque os jogadores que atuaram contra o Independiente Medellín estavam se recuperando, o Ener Valencia está em outro estágio de treinamento, mas que isso deve acontecer a partir da próxima semana. Mas que ele já percebe, o Valencia tentando se enturmar com o grupo, ele está mais próximo dos jogadores gringos, até por uma questão de língua, mas está puxando conversa e fala com os outros jogadores do elenco e que é um cara que deve ajudar bastante, que tem muita qualidade. O Maurício destacou isso também do aspecto de relacionamento do Ener Valencia, que já está tentando se entrosar com o elenco. E falou sobre Charles Arangues, abre aspas para Maurício. Arangues é muito qualificado, depois de um longo tempo dá para ver que ele tem muita qualidade e a gente gosta dele. Ele tem jogo curto, aproximação, é pegar confiança nos treinos e nos jogos que vai ser uma peça muito importante. Aspas do Maurício sobre Charles Arangues, ele que voltou a jogar nessa partida contra o Cruzeiro, o empate em 0-0 e talvez tenha sido a grande notícia desse jogo. Por último, e esse é o principal assunto da entrevista coletiva não, o principal assunto do vestiário Inter e Cruzeiro aconteceu, por incrível que pareça, antes do jogo, que foi a entrevista de D'Alessandro para a imprensa aqui, ele como um ídolo colorado, como um cara que hoje é coordenador técnico do Cruzeiro, veio conversar com a imprensa. E a imprensa já sabia, e a gente já tinha noticiado, que o Inter tem uma dívida com o D'Alessandro, algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. E isso foi perguntado para o D'Alessandro porque pode estar virando algo que vai ser disputado na justiça. E o D'Alessandro respondeu abertamente sobre isso. E mais do que isso, o D'Alessandro disparou críticas contra a atual gestão do clube e, óbvio, contra o presidente Alessandro Barcelos. O D'Alessandro afirmou que não há uma reciprocidade no tratamento que ele teve com a direção em relação ao que a direção tem tido com ele. Porque a direção, de fato, atrasou os pagamentos, tá? É uma dívida de 5 a 6 milhões de reais, das quais 5 parcelas estão atrasadas. E o D'Alessandro disse que tenta conversar com a direção para negociar e a direção não responde. A direção não conversa de volta. Que não há um diálogo entre quem deve com aquelas pessoas que precisam ser pagas. E aí o D'Alessandro disparou, dizendo que de certa forma, é uma falta de reciprocidade, que quando ele precisou voltar para o Internacional para encerrar sua carreira, ele voltou tranquilamente com essa direção e sempre deixou portas abertas e se colocou à disposição para ajudar no que fosse necessário e que hoje ele não está recebendo esse tratamento por parte da direção. Se mostrou muito magoado com essa situação o D'Alessandro e falou sobre o principal fato, que é a dívida. 5 a 6 milhões de reais que o Inter precisa pagar para o D'Alessandro, dos quais 5 a... que está tudo parcelado, tá? Esse valor ele está parcelado. Só que dessas parcelas, 5 estão atrasadas. E o Inter não está pagando o cara e não está respondendo o cara. E o D'Alessandro hoje jogou no ventilador, ele ainda falou.
Se eu fosse jogador, eu seguraria o assunto. Eu não falaria. Como eu não sou mais jogador, eu vou falar. Também porque ele entende que é uma falta de respeito e está bem chateado com a atual direção do Internacional da Alessandro e mostrou isso claramente no vestiário. E obviamente que isso efervesceu. Efervesceu o ambiente. Efervesceu o ambiente político, efervesceu o ambiente da torcida, efervesceu o ambiente do vestiário do Internacional. A torcida cantou o nome do Alessandro durante o jogo. Os jogadores todos abraçaram o D'Alessandro minutos depois do que ele tinha falado. Obviamente eles não sabiam o que o D'Alessandro tinha falado, mas repercutiu bastante. Amanhã eu devo trazer um vídeo com a posição da direção em relação a isso, tá? A direção tem um posicionamento em relação a isso. E existe mais coisa por trás, que eu devo trazer em um vídeo amanhã, mas o D'Alessandro soltou os cachorros. Aqui na sala de imprensa, chutou o balde contra a direção do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente errou de novo a aposta, né? A gente inverteu. A dupla colocou empate no jogo Grêmio-Bahia, Bahia e Grêmio, vitória do Inter no Inter e Cruzeiro. Deu empate aqui no Beira-Rio e vitória do Grêmio lá em Salvador. Não deu a gente, joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!